Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando hoje mais uma aula de língua portuguesa. Desde já eu conto com a participação de vocês para mais uma aula, nossa 10ª aula, tá certo? Se apropriem, peguem o material de vocês, o caderno de língua portuguesa, para que vocês possam fazer anotações sobre os pontos importantes da aula de hoje, certo? Que inclusive vamos dar continuidade a mais um texto, mais um gênero jornalístico, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Antes de iniciar a aula de hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com vocês, certo? Sobre essa mensagem que aparece aí na telinha de vocês, que diz assim: o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Então, do escritor brasileiro, né, o nosso ilustre José de Alencar. Então, vejam que essa mensagem, né, ela mostrou para nós que o sucesso, né, é algo que se constrói, certo? É uma jornada, algo que nós vamos construindo aos poucos, né? Através do nosso querer, nossa força de vontade, da nossa determinação. O fato de nós não desistirmos, né, dos nossos objetivos, tudo isso fará passar por essa trilha, por assim dizer, nos fará ficarmos mais fortes, né? Nos deixará mais fortes para enfrentar os desafios que surgirão durante essa caminhada. E o fato de não desistirmos, com certeza, fará com que nós cheguemos, então, ao nosso alvo, né, que é os nossos sonhos, os nossos objetivos. Portanto, não desistam, tá certo? E vocês estão de parabéns por sempre estarem aqui, assistindo às aulas, respondendo às atividades. Então, agradeço a participação de vocês e também dos professores, né, que estão dando todo o apoio necessário nessas aulas que estão acontecendo dessa forma remota, tá certo? Então, agradeço também pela colaboração dos professores. Então, nós vamos iniciar a aula de hoje com mais um gênero jornalístico, mas eu não revelei para vocês qual o gênero da aula de hoje. Vocês estão lembrados que na aula passada nós estudamos um pouco sobre a notícia? Nós vimos que é um texto informativo, que possui características específicas, né, que possui uma estrutura específica. E hoje nós iremos estudar um outro texto, certo? Bem conhecido, inclusive, por vocês. Então, vamos fazer uma breve leitura aqui, tá certo? Desse texto, que tem o tema: Larissa Manoela, de Alba Iturne Novos, quer ser aceita como artista e profissional pelo público adulto. Então, nós temos aí a referência, né, Leonardo Torres, e a data e o horário que foi lançado, tá certo? Que diz assim, a introdução: é difícil encontrar espaço na agenda de Larissa Manoela. Dividindo-se entre as carreiras de atriz e cantora, ela entretém seus 24,6 milhões de seguidores do Instagram com uma novela, As Aventuras de Poliana, que é transmitida no SBT. Um álbum novo, Além do Tempo, que foi lançado pela Deck Disc. E um filme também, Modo Avião, que estreia na Netflix no ano passado, né? Estreou no ano passado, em 2020. E alguns clipes, como Hoje a Noite é Nossa, né? Possui 2,4 também milhões de acessos no YouTube. E uma linha enorme de produtos licenciados, e volta e meia um livro novo, e por aí vai. Então, aqui nós observamos um breve, né, um resuminho sobre a carreira, né, dessa conhecida artista Larissa Manoela. Então, iniciamos com uma perguntinha, né, feita pela Popline, que é o site, certo, de onde foi retirado esse texto, que diz assim: o álbum saiu, como você se sente? Larissa Manoela: estou muito feliz vendo toda a repercussão e o feedback dos meus fãs e seguidores. Fiquei muito contente com o resultado. Estou
Então, estou feliz de ver a galera toda curtindo e participando das ações que estou fazendo, de challenge, compartilhando o que mais gostaram. Não poderia estar mais feliz. Estou bem realizada com esse momento. Então, vejam que ela foi questionada, né, sobre um álbum que foi um CD, tá certo, pessoal? Que ela lançou e ela expressou, né, o que é todo o sentimento em relação à repercussão que estava tendo, né, a esse lançamento. A segunda perguntinha. Mas você visa conquistar um público novo com esse álbum? Com certeza, eu acredito que fazer com que as pessoas entendam que eu estou crescendo e conquistando o meu espaço de uma forma mais madura faz parte de tudo isso, certo? E ela vai relatando, né, sobre essa transição, né, da infância para a adolescência e tudo mais, que faz parte, né, desse álbum dela que foi lançado, certo? A outra perguntinha, né, você vai lançar músicas além do álbum? Então, ela disse isso, são 3 músicas novas. Então, ela já deu um spoiler, mais informações sobre o álbum. E a última perguntinha, né? E qual sua música favorita do álbum? Então, ela relatou que a música favorita dela, né, do álbum Além do Tempo, é o próprio título, né, do álbum e da música Além do Tempo, que é a favorita dela, certo? E ela continuou relatando que acredita que essa música fala muito do momento em que ela estava passando, né, da infância e da adolescência, e acredita que as pessoas podem se identificarem com o que é dito na música, com a letra da música, certo? E tudo mais mais informações sobre essa fase da transição da Larissa Manoela. Lembrando que eu trouxe para vocês um trecho desse texto, certo? Que nós acabamos de ver brevemente. Se vocês tiverem interesse de ler todas as informações, perguntas e respostas na íntegra, coloquei o site aí abaixo para vocês pesquisarem e fazer o acesso, tá certo? Então, vocês já conseguiram perceber qual o gênero textual da aula de hoje? Eu acredito que sim, não é verdade? Então, vocês viram que houve a presença de perguntas, de respostas. Então, se parece muito com uma entrevista. Então, esse é o gênero da aula de hoje, tá certo, pessoal? Vejam aí, condição de produção de uma entrevista e a finalidade sociocomunicativa. Então, para ilustrar, eu coloquei aí essas duas pessoas, certo? Uma fazendo a entrevista, a outra respondendo. Então, é sobre isso que nós vamos focar nossos estudos hoje. Então, o que é uma entrevista? Como eu posso classificar esse tipo de texto? Também sabemos que é um texto jornalístico, certo? A entrevista. Lembrando que nós vamos ver que possui outros tipos de entrevista, além das jornalísticas, né? E a entrevista nada mais é do que um diálogo entre 2 ou mais pessoas. Então, para ser considerado, para que a entrevista aconteça, né? Então, tem que possuir, no mínimo, 2 pessoas. Uma para entrevistar, né? E a outra para dar as respostas, que é o entrevistado. Lembrando que nós vamos ver na aula de hoje que há muitos tipos de entrevista, certo? Então, em alguns tipos, vocês irão perceber que há a presença de muitas pessoas fazendo essas entrevistas. As entrevistas são muito utilizadas, né, nos jornais, então aí vai mostrar para vocês os meios de comunicação que nós encontramos este gênero textual, tanto nos jornais como nos sites, nas próprias revistas, nos rádios, na TV. Então, a entrevista também está muito presente no nosso cotidiano. O terceiro parágrafo vai mostrar para vocês aí que, além da entrevista jornalística, existem outras, como, por exemplo, né, uma entrevista de emprego, quando alguém se habilita a uma vaga, quer trabalhar num determinado emprego, então ela passa por esse processo de entrevista muitas vezes, certo? Temos também entrevista social, psicológica, né, como, por exemplo, quando você vai a uma consulta, né, ao médico, então lá o médico vai fazer perguntas, né, você vai responder todas as informações
que ele solicitar para você. Então, não deixa de ser como se fosse uma entrevista, tá certo? E no último parágrafo, né, vem mostrando que os gêneros textuais jornalísticos, principalmente os jornalísticos, são muito importantes, né, para a sociedade. Por que, professor? Eles são muito importantes. Porque vocês com certeza já perceberam que esses textos jornalísticos possibilitam, né, que nós conheçamos, então, tenhamos conhecimento, aliás, sobre o que acontece em nossa volta, certo? Nos deixa, então, atualizados, certo? Sobre os fatos, sobre os acontecimentos. Quais características do gênero textual entrevista? Então, nós temos aí que é um texto jornalístico de autor e, por isso, a identificação surge no início ou no fim do texto. Então, toda notícia, né, que vocês forem fazer uma leitura, uma análise, vocês irão perceber que há a presença, né, o registro da fala do autor, tá certo? Da assinatura do autor, seja no início ou no final do texto, como este que nós acabamos de ler, né, sobre Larissa Manoela, vocês perceberam que já apareceu ali a identificação do autor. As entrevistas sempre tratam de assuntos atuais e também de interesse ao público, né, para que mais pessoas tenham acesso, né, mais pessoas façam a leitura, consumam aquele material, né, lendo. E também o texto é acompanhado de diversas fotografias, né, nós vimos na história dos jornais, nas aulas passadas, né, que o jornal passou por várias transformações. Uma delas, né, foi a questão das fotos, né, que passaram a ser ampliadas, passaram a ser coloridas, com o intuito de chamar a atenção dos leitores para que eles continuassem, né, lendo e consumindo toda aquela matéria, certo? Até porque surgiram outros meios de comunicação, né, além do jornal, como o rádio, a televisão, certo? E outros diversos. As perguntas surgem na terceira pessoa e as respostas na primeira pessoa, certo? Apresenta, por vezes, comentários pessoais do entrevistador. Agora, essa característica, né, ela irá se apresentar apenas em alguns tipos de entrevistas específicas, certo? Possui aquelas em que só haverá mesmo a interação por parte, o ponto de vista por parte do entrevistado. Mais características sobre este gênero. Então, nós temos a presença da oralidade e do discurso direto. Então, a oralidade, né, porque antes da entrevista ser passada para o papel, ser escrita, ela passa por esse processo, né, onde as pessoas se encontram para fazer, então, essa entrevista, né, o jornalista e a pessoa que será entrevistada, certo? E o discurso direto, que vocês puderam entender na outra aula, na aula passada, que é a reprodução integral da fala de um personagem, que também está presente, é claro, nesse gênero textual, certo? Nas entrevistas publicadas em meios impressos, por exemplo, é possível perceber a utilização também de muitos sinais de pontuação, né, como travessão, as aspas, as reticências, né, as interrogações. Ah, professora, e por que tantos sinais de pontuação assim nesse gênero textual? Para que seja escrito, né, seja passado para o leitor o máximo de detalhes sobre a fala daquele entrevistado, certo? Inclusive, até mesmo as emoções, né, aparecem entre parênteses, né? Se a pessoa chora, alguma lágrima, o riso, aparece entre parênteses. Então, mais características sobre a notícia. Então, ao lado direito, como vocês podem observarem aí no slide, a presença, né, de uma pessoa, uma jovem que está fazendo a entrevista, e o outro provavelmente, né, é o entrevistado que está respondendo, né? Lembrando que a entrevista nada mais é do que um diálogo, né, entre uma ou duas ou mais pessoas, né? Lembrando que tem por objetivo ter um assunto, né, um assunto para fazer essa entrevista. Então, agora nós vamos analisar,
né, alguns tipos de entrevista, tá certo? No total são 8, né? A entrevista de rotina, a entrevista individual, a entrevista em grupo, né? Aquela que é a exclusiva, a entrevista de pesquisa, né? Aquela que é a caracterizada, a entrevista de personalidade e a última que é a entrevista opinativa. Nós vamos entender um a um agora, tá certo? A primeira é a entrevista de rotina. E ela recebeu esse nome de rotina porque é algo recorrente, que acontece com frequência no dia a dia, tá certo? E é justamente por isso que ela tem um curto prazo de validade em relação à sua divulgação, né? Porque à medida que acontece os fatos, né, as pessoas, os personagens vão ser entrevistados, né? As pessoas que estão presentes, né, na cena, como vocês podem observar aí no número 1 da entrevista de rotina, né, pessoas que presenciaram acidentes de trânsito, né, desabamento, vítimas de enchente e outras situações. Então, as pessoas que se fazem presentes, né, como vizinhos, certo? A própria população, familiares, podem dar essa entrevista de rotina, né? É a entrevista mais comum, mais popular, por assim dizer, entre as entrevistas que existem. E lembrando que este tipo de entrevista, que é a entrevista de rotina, certo? O depoimento dessas pessoas servem tanto para ilustrar a matéria, certo? Como também para comprovar a veracidade do ocorrido, né? Porque as pessoas presenciaram, elas viram, né, o que aconteceu. O segundo tipo de entrevista é a individual, certo? É um tipo de entrevista que é agendada, né, marcada com antecedência, e também ela apresenta, né, ao entrevistado o tema da pauta, né, sobre o que eles irão debater ali, irão conversar naquela entrevista, certo? Que irá, como ela é individual, irá ter a presença, né, do jornalista e também do entrevistado. Lembrando que as perguntas também podem ser elaboradas pela assessoria, certo? A terceira é a entrevista em grupo, né? Como o próprio nome se diz, já não é mais uma entrevista individual, né? É quando há a presença de vários jornalistas, né? Entrevistando, pode ser uma pessoa, até mesmo mais de uma pessoa, tá certo? Então, lembrando que todas as respostas, né, são aproveitadas por esse grupo de jornalistas, né? E os que fazerem mais perguntas de forma criativa, mais elaborada, então esse jornalista, com certeza, ele vai ganhar um certo destaque, por assim dizer. A entrevista exclusiva, né, ela é concedida apenas a um veículo de comunicação, certo? Por exemplo, uma revista ou um jornal X, que só ele, né, vai ter informações, né, sobre aquela entrevista, né? E veja o que mostra aí no ponto 4. Diz que isso é uma pauta de grande interesse dos veículos de massa. Mas por que isso acontece? Porque vai atingir um grande número de pessoas, né? Então, a pessoa ficou sabendo que vai ter uma entrevista com um famoso X ou Y, então ela sabe que só vai encontrar aquela entrevista em um certo veículo de comunicação, uma revista, um jornal. Então, com certeza, isso vai dar mais credibilidade a esse meio que faz essa entrevista exclusiva, certo? A entrevista de pesquisa, que é feita com especialistas, né, com pessoas que entendem sobre um determinado assunto, e também tem o objetivo de acrescentar mais informações para dar mais credibilidade. E os conteúdos desse tipo de entrevista são muito importantes, como os artigos, né, a construção de artigos. Então, entrevista com pessoas que possuem uma certa propriedade, conhecimento sobre um assunto, como um assunto científico, por exemplo. A entrevista caracterizada, né, apesar do nome ser diferente, mas é uma das mais simples, certo? Que é quando é incluído a fala do entrevistado da mesma forma como ele disse, né? Ou seja,
praticamente um discurso direto. Então, é uma transcrição fiel do que foi falado, tá certo? Geralmente, essas passagens são curtas, né, e são definidas de acordo com a importância, né, das informações que irão sendo escritas nessa entrevista, relatadas. E nós temos a entrevista de personalidade, certo? Que é feita para traçar um perfil de uma pessoa pública, certo? Nesse tipo de entrevista, pessoal, irá constar informações sobre hábitos, sobre a história de vida, curiosidades, né, sobre uma pessoa, certo? Uma pessoa famosa, por assim dizer, uma pessoa pública, bem conhecida, certo? Então, a entrevista de personalidade. E a entrevista opinativa, que é a última, né, da aula de hoje, é aquela que é feita com pessoas que têm autoridade para falar sobre determinado assunto, né? Até porque essas pessoas irão opinar, irão expressar o ponto de vista delas, né? De acordo, é claro, com o assunto, com o conteúdo da pauta, tá certo? Geralmente, as pessoas que participam desse tipo de entrevista são profissionais consagrados, né? Estudiosos, atletas, né? Que entendem sobre o assunto que irá ser abordado, certo, pessoal? Então, nós vimos aqui os 8 tipos de entrevista, né? Vimos que é um gênero textual bastante presente no nosso dia a dia, né? Que busca trazer esses conhecimentos, né, para a população. E eu encerro a aula de hoje com as referências para vocês fazerem uma pesquisa, se desejarem, certo, sobre o assunto, se aprofundarem. Agradeço pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, tá certo? E conto com a participação na próxima aula. Até lá!